Boa noite, meus amores, meus irmãos, meus amigos, né? Meus companheiros de jornada. Estamos aqui para mais uma aula, que será a sexta e a sétima aula do nosso estudo semanal, né? Do Aprendiz do Evangelho, do nosso curso. E a aula de hoje, a sexta aula, fala sobre Jesus, a lei e os profetas. E a parte A vem trazendo para nós Jesus e as tradições dos antigos. O texto nos traz os são não precisam de médico. E aí lá no nosso livro a gente encontra uma história que Jesus contava, né? Que ele tinha ido na casa dos publicanos, dos pescadores, e quando ele sentou à mesa, os fariseus, como gostavam de sempre estar questionando Jesus, questionaram, né? Por que Jesus tinha sentado com aquelas pessoas que eram para eles, para os fariseus, pessoas, aos olhos deles, pessoas que não tinham os conhecimento. Então eles perguntaram para os discípulos: por que seu mestre senta ali com os publicanos, com os pecadores? E Jesus, ao ouvir, como sempre, fez as suas menções, né? Então, ele comentou que quem precisa de médico, né? Quem precisa de médico? O são, se você está bem, se você não tem nada no seu... Vamos trazer para a nossa vida atualmente. Se seu corpo está ótimo, você não tem nada no seu corpo físico, você vai no médico? Não. Quem precisa de médicos são os doentes. Então, Jesus deixou claro que quem precisa ir aos médicos, e ele precisava dar assistência às pessoas mais necessitadas, né? E nós estamos aqui tentando seguir os passos de Jesus, e aí a gente também vai tentando ir trilhando esse novo caminho, né? Sempre precisando, sabendo que o outro precisa de um auxílio, nós precisamos de um auxílio, e Jesus está sempre à nossa volta ali, nos auxiliando, nos direcionando, o seu evangelho, né? É só a gente seguir o evangelho de Jesus que a gente não erra. Essa é a verdade, né? Então, não há necessidade da gente ficar julgando este ou aquele, quem precisa disso ou daquilo. Há necessidade de fazermos o nosso melhor sempre, né? E buscar a luz interior que há em nós e colocá-la em prática, sempre auxiliando o nosso próximo, mas o próximo que está próximo, né? Fazendo o nosso melhor dentro da nossa casa, fazendo o nosso melhor na nossa rua, fazendo o nosso melhor no supermercado, na farmácia, no açougue, nos lugares que nós estamos presentes. Não percamos a oportunidade de pôr em prática o Evangelho de Jesus. Dando continuidade, o livro nos traz: Jesus é o Senhor do sábado. Misericórdia é o que eu quero e não sacrifício. Então, quando Jesus foi chamado Jesus, o Senhor do sábado, é que nos tempos antigos as pessoas trabalhavam de sol a sol, sem respeitar
nada. Todo dia era dia de trabalho. Só que se tudo que você coloca vira uma tradição, então Jesus, de primeiro momento, deixou-se o sábado para o descanso. Só que ele percebeu que algumas pessoas começaram a fazer mau hábitos do dia de sábado. Então Jesus disse: sábado é um dia como todos os outros. E ele começou a fazer, com a sua misericórdia, atender os irmãos que estavam necessitados, fazendo tudo que estava no seu alcance para melhorar o seu próximo. E sempre para não deixar virar tradições, né? Porque senão tudo vira hábito, tudo vira, tem que ser, o sábado tem que ser guardado, você só pode trabalhar de segunda a sexta, o domingo você tem que fazer isso, tem que levantar a tal hora, tem que, né? Então vai virando uma rotina que não há necessidade. Então Jesus foi conhecido como Jesus, o Senhor do sábado, porque ele também executou curas nos sábados para deixar claro para os antigos que não haveria necessidade daquele hábito de ter que repousar o sábado desta forma. Mas há necessidade de um dia de descanso. Tanto os animais da época que se trabalhavam muito puxando cargas, né? Eles teriam que descansar pelo menos um dia na semana. E o próprio ser humano, né? Então Jesus foi conhecido desta forma também. O outro tema que é trazido aqui é mãos lavadas ou tradição dos antigos. Então, lavar as mãos do que limpar o coração. É muito interessante essa passagem, ela está aqui no nosso livro. As pessoas questionavam muito que Jesus sentava à mesa, as pessoas que eu digo, né, na história aqui, os fariseus e os escribas. E eles ficavam questionando, dizendo que Jesus às vezes não lavava a mão para comer. Só que nós sabemos que Jesus é um ser universal. Então, o tempo que as pessoas ficavam fazendo as críticas e vendo que ele não lavou a mão, que ele fez isso, fez aquilo, que a roupa dele estava assim, que ele estava assado, o que ele disse? Lavar as mãos do que limpar o coração. Então há necessidade de lavar as mãos, sim, é uma tradição lavar as mãos. Só que antes de lavar as mãos, a gente tem que ver o que é que nós trazemos em nosso coração, né? O nosso coração também tem que estar limpo. E nós temos que lembrar das virtudes que Jesus nos trouxe. Então, essa tradição de lavar a mão faz parte da nossa higiene de hoje em dia e está aí na nossa vida. Só que nós também precisamos limpar o nosso coração no sentido dos nossos pensamentos. O que nós vamos falar, o que nós vamos pensar, como que nós vamos nos comportar. Porque dependendo da maneira que nós nos comportarmos de acordo com os nossos pensamentos, nós podemos lavar as nossas mãos, mas nós vamos estar totalmente impuros. Então há necessidade da gente ter esse olhar conosco, né? E o Evangelho, no capítulo 8, no item 10, ele traz para nós que a gente fica, às vezes, só fazendo a prática exterior. E a interior nós não mudamos em nada, né?
Então, há necessidade de termos esse cuidado conosco e lembrarmos que nós temos que ter a higiene, sim, só que também temos que colocar coisas boas nos nossos pensamentos e nos nossos corações. Na parte B do nosso estudo de hoje, já inicia dizendo: não se pode servir dois senhores. E aí os mercadores do templo. Então, como a gente está vendo as coisas no olhar do Antigo Testamento, né? Dos antigos. E aí as pessoas daquela época, e até hoje, se a gente não tiver pulso e não tiver decisões e não tiver direcionamento, tudo vira uma salada, mas há necessidade de ter direcionamento. Então, os mercadores do templo, e entrando no templo, começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhe: está escrito, minha casa será a casa de oração. Vós, porém, fizeste dela um covil de ladrões. Por que ele expulsou esses vendedores do templo? E por que ele usou essa frase, covil de ladrões? Porque naquela época as pessoas não respeitavam. Era um templo religioso, mas se vendia boi, carneiros, pombo, tudo que você tinha na sua casa como mercadoria, quando você ia ao templo, você levava e vendia no templo religioso. Então foi aonde que eu falo, a AD tem que se ter um direcionamento. Por isso que Jesus diz: está escrito, minha casa será uma casa de oração. Então, se você estava lá para orar, não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Orar e vender e saquear e fazer tudo o que a gente bem sabe que o ser humano faz, né? Ele se deixar, vamos passando por cima de tudo e de todos em benefício próprio. E a gente precisa ter esse olhar, né? E aqui no nosso livro vem trazendo uma explicação de tudo sobre essa situação. Dando continuidade, o atributo a César. Como nos adverte Kardec, esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restrita e absoluta. Então, olha, pessoal, o texto nos traz, e a gente também encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, esse dar a César o que é de César. Questionaram Jesus sobre uma moeda. E esta moeda, naquele momento, né, num talento, ele perguntou que rosto que tinha. E uma das pessoas que estavam questionando disse: esse denário tem o rosto de César. Então foi aonde que ele usou essa frase: dar a César o que é de César. Por quê? Porque as pessoas, os fariseus, né, saduceus, todos gostavam de ficar questionando Jesus pela maneira que ele andava pela cidade, pelas curas que ele fazia, pelo tratamento pelos irmãos mais convalescidos, né?
ele sabia o que ele precisava fazer. Então, ele fazia. E ele não deixava se abater por falas nenhuma. Ele dava sequência no trabalho que ele veio para fazer, né? Tanto é que hoje ele é o governador do nosso planeta. Então ele já sabia da missão dele, né? E nós estamos tentando e colocando o evangelho em prática, seguir Jesus. É fácil? Não é. Mas nós somos capazes. Nós vamos fazendo gradativamente, um dia após o outro, com muita firmeza, com muita clareza, com muito estudo, né? Nós vamos trilhando esse caminho. Não se pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir dois senhores. Com o efeito ou odiará, não se pode servir dois senhores. Ninguém pode servir dois senhores. Com efeito, ou odiará um, ou amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Então, hoje em dia, trazendo para os nossos dias atuais a explicação que está aqui, quantos de nós somos apegados aos bens materiais? E às vezes a gente vê coisas absurdas por troca de dinheiro, né? Por quê? Porque neste momento a gente ainda não sabe, não tomou a decisão correta. Em vez de nós estarmos servindo a Deus, neste momento, se estivermos fazendo tudo em busca de benefício próprio, de dinheiro, de casa, de carro, de luxo, estamos servindo o dinheiro e não a Deus. Então, há necessidade de nós despertarmos no sentido de deixar o nosso orgulho de lado. Eu sempre uso essa expressão, nós não podemos dar o passo maior que a nossa perna, porque senão a gente escorrega, cai, né? Então, há necessidade de nós fazermos as nossas coisas e lembrar que tudo que nós fizermos na terra vai parar no túmulo. Tudo que temos aqui é um empréstimo divino. Então nós temos que cuidar, nós temos que ter respeito, temos que ter compromisso, temos que pôr a nossa moral para o trabalho, né? O dinheiro vai vir, vai, mas ele precisa ter bom uso em nossas mãos. E nós não podemos servir a um ao outro. Então, vamos servir a Deus, lembrando que nós não somos desse planeta. Nós estamos aqui de passagem, né? Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, cujo desenfreado desejo te afasta da sua fé. A si mesmo se afligem com muitos tormentos. Então, se a gente ficar buscando só os bens materiais, nós vamos sofrer as consequências das nossas decisões.
Agora nós já vamos entrar na 7ª aula. Ensinamentos de Jesus sobre a fraternidade. Parte A. Discurso sobre a fraternidade. Então, meus irmãos, é muito interessante aqui essa parte da fraternidade, porque assim, Jesus nos mostra, no nosso livro ele traz a história, que alguém pergunta para ele, o maior reino dos céus. Qual é o maior reino dos céus? E aí Jesus responde, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando perguntaram para ele qual o maior reino, ele exemplifica com uma criança. A criança, até uma certa idade, ela é pura de sentimento, pura de julgamento, pura de intenções, né? A criança, ela não tem malícia, ela não tem o que nós, adulto, já temos. E, às vezes, se nós, aqui no livro traz um exemplo bem bacana, que é, se nós colocarmos várias crianças numa mesma sala, não dá, e colocarmos brinquedo, não dá 2 minutos, 3 minutos, tá todos eles brincando. Agora, se colocar vários adultos que não se conhecem numa mesma sala, fica só o olho e o pré-julgamento, né? Até que se consiga falar alguma coisa ou conversar alguma coisa com aquela pessoa, vai demorar uns bons minutos com aquela outra pessoa que nós não conhecemos. Então, há necessidade de sermos puro no sentido de, como a criança, não ficarmos julgando, buscarmos a felicidade. A criança é feliz. Buscarmos a felicidade, não ficarmos atribuindo felicidade para as coisas materiais. Eu só vou ser feliz se eu tiver aquilo, se eu tiver aquilo, se eu conseguir tal coisa. Então, assim, há necessidade de nós sermos pezinho no chão, né? Sermos tranquilos, decisivos, sabemos o que queremos, trilharmos a nossa vida com tranquilidade. Dando sequência, aí vem uma passagem de Jesus que chama-se o escândalo. E essa passagem, ela é contada aqui no livro na época de Moisés. Então, nós vamos entender a fala, né? Porque Moisés foi um dirigente firme, ele precisou ser muito firme para ele conseguir implantar determinadas leis, né? Os 10 mandamentos naquele povo que estava começando a melhorar. Então, o escândalo, Jesus diz assim, mas quando Jesus diz, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Então, Moisés usava ainda essa fala que está aqui no livro, que se nós estivéssemos provocando escândalo, nós teríamos que tirar o nosso olho e lançar fora, através do nosso olhar, com a nossa mão, estivéssemos pegando coisas de outras pessoas, né? Usando a mão de uma forma escandalosa, corte-a e jogue e lance ao fogo. Então, assim, isso são falas da época de Moisés. E Jesus nos diz, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Por quê? O causador do escândalo sofrerá no futuro
diante da lei de ação e reação, os efeitos lesivos de sua má conduta. Então, pessoal, ó, Jesus, quando ele fala ai do homem, é no sentido das nossas ações, né? A lei de ação e reação. Nós temos que lembrar que tudo que nós causarmos hoje, o futuro é amanhã. E no dia de amanhã, eu sou responsável pelo que eu causei hoje. Então, se eu tiver uma má conduta, a responsabilidade é minha. Eu vou ter que acertar essa situação de má conduta da minha pessoa, né? E Jesus, ele diz isso, e o Espiritismo nos traz aqui, dentro da lei de ação e reação, o livre-arbítrio. Nós somos detentores dos nossos saberes. Nós temos a nossa livre escolha. Nós sabemos onde temos que ir ou não ir. E nossos irmãos sempre estão à nossa volta nos auxiliando, né? Nossos anjos da guarda. Ele sempre nos fala, filho, olha o que você está fazendo. Isso não vai dar certo, né? Nós sempre sabemos quando nós vamos dar o nosso passo e se ele está meio duvidoso. Nós mesmos somos livres para essa ação, mas só que a reação da ação é nossa também, né? Então, o nosso livro nos traz aqui umas explicações bem bacanas em relação a essa palavra escândalo, a essa postura do nosso livre-arbítrio, a lei de ação e reação, o que nós devemos fazer ou deixar de fazer, né? E dando continuidade à oração em comunidade. A oração em comunidade, Jesus já dizia, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, Jesus diz para nós e nos orienta que devemos ter uma boa sintonia, fazer as nossas orações, elevando os nossos pensamentos sempre com os bons espíritos, reconhecendo sempre e buscando os nossos esforços para melhorar. E lembrando que nós nunca vamos estar sozinhos. Lembrando desta frase, se nós estivermos orando, Jesus está conosco. E aí, nós vamos colocando sempre, quando a gente ora em comunidade, quando a gente ora no nosso evangelho, no nosso lar, né? É uma oração em comunidade, 2 ou 3. Tá sempre eu e mais alguém, ou se eu estiver sozinha no nosso evangelho, no nosso lar, Jesus está conosco. Nós temos que ter fé e confiar e seguirmos sempre em frente, de cabeça erguida e todos voltados para a prática do bem, sabe? Lembrar que nós temos sempre que praticar o bem. Fazer o bem sem olhar a quem. Na parte B da 7ª aula, perdão das ofensas, correção fraterna. Então, meus irmãos, ó, essa correção fraterna, ela vem bem de encontro conosco mesmo,
que nós devemos sempre analisarmos quando tivermos que fazer qualquer correção, seja para qualquer pessoa. Então, o que o livro nos traz é: se teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o seu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então, meus irmãos, não há necessidade de, quando a gente for chamar a atenção de uma pessoa, ou nós precisamos falar com o nosso irmão, seja qualquer assunto, nós precisamos ser discretos. Chamamos esse irmão em particular, conversamos com tranquilidade, para que a questão seja decidida pela palavra. Se a gente vê que o nosso irmão ou nós mesmos estamos nos exaltando, há necessidade de pararmos de conversar naquele momento. A gente tem que ter esse discernimento e saber a hora de dar continuidade. Perdão das ofensas. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus lhe respondeu: Não digo até 7, mas até 77 vezes. Então, meus irmãos, precisamos avançar o nosso coração, né? No sentido de não julgar, não ficarmos carregando essas ofensas conosco. O dia de amanhã a Deus pertence. A parábola do servidor implacável. Essa parábola, ela é muito interessante. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar as contas com seus servos. E aí, quando ele chama o servo para vir fazer o acerto de conta, os servos pede, implora para ele deixar a conta para depois, né? Que naquele momento ele pede dias para pagar tudo. E o rei deixa passar a conta do servo. Mas o servo também tinha uma pessoa que estava devendo para ele. E quando essa pessoa não teve o dinheiro para pagar, ele usou das melhores ordenou, mandou prender, fez tudo o que ele tinha direito porque ele queria receber. Então, nesta hora, o que a gente está fazendo quando acontece isso conosco? O que serve para mim não serve para o meu irmão, sendo que nós somos iguais. Nós estamos usando da cegueira, né? Nós queremos os benefícios só para nós mesmos. E há necessidade de lembrarmos que somos todos iguais. Joana de Ângeli inspira-nos. A saúde integral resulta de inúmeros fatores, entre os quais a dádiva da compaixão, a disputa, a honra, de ser aquele que concede a paz, distendendo a mão à benevolência em solidariedade fraternal ao agressor. Então, meu amor,
nós temos que lembrar, Joana nos fala que a gente tem que usar de compaixão. E nós temos que usar da benevolência, da solidariedade fraternal para aquele que nos agrediu. Lembrarmos da fala de Jesus: se alguém me bate na face do lado direito, apresento também a esquerda. Então, meus irmãos, no nosso livro, tudo isso vem bem mais destrinchado, né? Tem bastantes exemplos. Então, eu convido vocês, neste momento, a agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, estarmos juntos, estudarmos, aprendermos e o melhor, colocarmos em prática. Assim seja, graças a Deus.